Graça e paz, irmãos. Estamos aqui novamente para estudarmos a palavra do Senhor. Hoje nós estaremos estudando Gálatas capítulo 5, versículo 1 até o versículo 15. Queria que você tomasse aí na sua mão um caderno, uma caneta, para fazer as suas anotações, as dúvidas que você tiver, e posteriormente a gente pode estar te ajudando, esclarecendo essas dúvidas. Quer que você feche seus olhos, vamos orar ao Senhor, vamos pedir a Deus que nos abençoe nesse estudo, que a gente possa tirar o melhor proveito desse tempo que nós vamos passar juntos aqui, estudando a palavra do Senhor. Que Deus possa nos dar graça, nos dar compreensão da sua palavra e que todos nós sejamos abençoados, edificados aí pela palavra do Senhor. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos nesta hora pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos na tua presença, essa oportunidade também de estudar a tua palavra. Queremos desde já agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem nos abençoado, nos ministrado a cada dia. E aqui mais uma vez eu quero pedir ao Senhor que abra nosso entendimento, que nós possamos receber a tua palavra no nosso coração e ter um entendimento completo daquilo que o Senhor quer nos ensinar, quer nos ministrar nessa noite. Cada um de nós, cada um dos teus filhos, cada pessoa que nos ouve, nos assiste, meu Deus, ele possa tirar o melhor proveito desse tempo e crescendo no conhecimento e na graça do Senhor. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, dando sequência aí ao nosso estudo do livro de Gálatas, chegamos aí ao capítulo 5 e hoje nós vamos estar estudando aí Gálatas 5, do versículo 1 até o versículo 15. Aqui nós chegamos num ponto crucial para todo o cristão, que é a sua liberdade em Cristo. Paulo, nesse capítulo, e também parte do capítulo 6, ele vai tratar desse assunto, né? A nossa liberdade, embora todo o livro de Gálatas, o assunto central do livro de Gálatas é a justificação pela fé e a liberdade que nós temos em Cristo. Mas aqui ele, de forma mais objetiva, mais direta, ele volta a falar desse assunto, da nossa liberdade em Cristo. E logo de início, ele já começa aí nos falando, né? Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Cristo nos libertou do pecado, da escravidão do pecado, para que nós pudéssemos ser livres, ter uma vida de liberdade na sua presença. Essa liberdade, evidentemente, não nos dá o direito de sair por aí fazendo o que bem entendemos, com o nome de cristão, mas é uma liberdade controlada ou dirigida, né, seria a palavra mais adequada, dirigida pelo Espírito Santo. Então, dentro desse conceito de liberdade que Paulo nos escreveu. E essa expressão aí que ele usa, né, de liberdade, a liberdade em Cristo, isso constituía a base do seu ensino, da sua pregação, e de fato o cristão nasceu para ser livre, livre da lei, livre de regras, de imposição humanas, de preceitos humanos, criados, na maioria das vezes, para trazer um jugo, um fardo pesado sobre a vida do cristão, e Cristo nos libertou de tudo isso, né? O desejo dos judaizantes é que os convertidos, eles circuncidassem e daí para frente começassem a observar a lei, obedecer a lei como
como se fosse um complemento para a salvação. E Paulo era totalmente contra esse ensino, porque não condiz com o ensino da Bíblia. Nós não precisamos de nenhum complemento, de nenhum acréscimo além da nossa fé. Somos justificados pela fé, né, mediante a graça de Deus, né, que enviar seu Filho Jesus para morrer pelos nossos pecados. Paulo vai contestar novamente e vai dizer aos Gálatas, né, das consequências que lhes sobreviriam caso eles aceitassem aquela imposição ali de circuncidar. E, na verdade, o fato é que não era somente a circuncisão em si, porque lá embaixo Paulo vai falar que nem a circuncisão, nem a incircuncisão é coisa alguma, ou seja, vale para coisa alguma, mas cada um é justificado mediante a sua fé. Então o problema em si não era somente a circuncisão, é que com a circuncisão o gentil ele se tornaria um judeu e consequentemente ele também precisaria de guardar a lei. Então não era somente circuncidar, era todo um conjunto de regras que ele teria que dali para frente observar. E se caso eles aceitassem essa ideia da circuncisão, isso certamente traria muitas consequências dentro do contexto de vida cristã deles. Então, não era simplesmente aqui uma disputa entre Paulo e os judeus por quem tinha o melhor ensino, coisa dessa natureza. O que estava em jogo aqui é algo muito mais sério, porque caso a igreja, os irmãos ali, aceitassem aquela circuncisão e passassem a viver sob a lei, na verdade, eles estariam abrindo mão de toda a liberdade que já haviam alcançado por meio do Evangelho. Então, Paulo, nesse texto, ele vai discorrer aqui a respeito de algumas consequências que viriam caso eles tomassem aquela decisão. E eu enumerei algumas aqui com base no texto, que nós vamos estar discorrendo sobre elas nesse estudo nosso. A primeira consequência é que eles invalidariam o sacrifício de Cristo. No versículo 2, Paulo vai dizer, eu, Paulo, vos digo, que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. O que Paulo estava dizendo? Estava dizendo novamente, porque Paulo já havia dito isso para eles. Se caso eles circuncisassem, aceitassem aquela circuncisão, anularia todo o efeito da cruz. O sacrifício de Jesus, nesse caso, não teria nenhum sentido, nenhum valor para isso. Então Paulo fala isso, se vocês deixassem circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. O sacrifício de Jesus na cruz foi um ato unicamente da graça de Deus. Não teve participação da lei. Jesus não morreu na cruz por causa da lei. Ele morreu por causa da graça. E foi pela graça de Deus sobre nós que Cristo foi até a cruz. Então, Paulo está dizendo, se vocês circuncidarem, vocês, na verdade, estão invalidando esse sacrifício de Cristo e querendo aí obter a salvação por meio das obras ou por meio da lei. Então, a primeira consequência era essa, eles estariam ali invalidando o sacrifício de Cristo. Outra consequência é que eles sairiam da liberdade que tinham, ou seja, abririam mão da liberdade que tinha no Evangelho para entrar debaixo do jugo da lei. O versículo 3,
Paulo vai dizer: de novo testifica a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar a lei. Então, como já dissemos aqui no início, não era simplesmente o fato de circuncidar, né? A cirurgia que era feita lá nos homens, como um sinal da sua obediência à lei, né? Então, não era somente isso. Paulo está dizendo que se eles circuncidassem, eles, a partir daí, eles seriam obrigados a guardar toda a lei. E nem os judeus mesmo guardavam essa lei. Nós já vimos isso aqui em estudos passados. O próprio judeu não conseguia guardar a lei. Por isso é que a lei se tornou uma maldição na vida deles. Então, se os galos aceitassem essa circuncisão, conforme os judaizantes estavam querendo impor sobre eles, eles estariam abrindo mão da liberdade que tinham em Cristo para viver debaixo de um jugo de servidão, né, de obrigações, de um conjunto de regras que lhes eram impostos e sem nenhuma, na verdade, sem nenhum valor real. Por isso é que lá no versículo 2, Paulo fala isso: se vocês deixassem circuncidar, então Cristo de nada vos aproveitará, né? Ou seja, o sacrifício de Cristo não tem nenhum valor sobre vocês. Além de entrar debaixo do jugo da lei, eles perderiam a esperança aí da justificação pela fé. Versículo 4 e versículo 5 vai dizer assim: de Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Então, se eles aceitassem aquela circuncisão, eles estavam se desligando de Cristo e estavam caindo da graça, né? Ou seja, deixariam de participar de todos os benefícios, de todas as bênçãos decorrentes da graça de Deus sobre a vida deles. Então, se uma vez que já tinham sido justificados pela fé, qual era a razão de voltar lá atrás e aceitar um jugo que estava sendo impostos? Na verdade, eles estavam caindo ali, né? Algumas traduções chegam a dizer isso, né? Vocês estariam caindo da graça de Deus. E Paulo explica: porque nós, pelo Espírito, nós aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. O que é que nos sustenta diante de Deus, irmãos? Qual é a nossa esperança? Qual é a nossa expectativa? Não é exatamente a nossa salvação, a nossa vida eterna com Deus, a esperança, né, a expectativa que nós trazemos no nosso coração de Cristo voltar para buscar a sua igreja, para que nós possamos estar eternamente com Ele. Então, se eles aceitassem aquela circuncisão e aceitassem voltar ou submeter ao jugo da lei, estavam caindo da graça. Agora, quando Paulo fala porque nós, ele está se referindo a quem? Aqueles que creem em Jesus. E aqueles que creem na sua justificação pela fé. Não é por aquele que espera alcançar a salvação por méritos próprios ou por cumprimento de lei alguma. Então eles perderiam esta esperança da justificação pela fé. Paulo segue falando e ele chega lá no versículo 7, ele vai dizer: olha, vocês corriam bem. Quem vos impediu de continuar a obedecer à verdade? Paulo, na verdade, já tinha essa resposta, né? Ele sabia quem é que estava causando esse tumulto todo na igreja. Ele sabia que eram
os judeus que tinham vindo de Jerusalém, que tinham infiltrado ali no meio da igreja, estava causando todo esse tumulto na igreja. E ele fala, vocês estavam correndo bem, ou seja, vocês começaram servindo a Deus da maneira correta, vocês estavam numa crescente, né? Vocês estavam se desenvolvendo bem, estavam servindo a Deus fielmente da maneira que deve ser. Mas quem aí que está causando esse impedimento, que está colocando empecilhos de vocês continuados a obedecer à verdade? E Paulo vai falar lá no versículo 9 algo muito interessante, que ele vai falar assim, olha, um pouco de fermento leveda toda a massa. A gente sabe que quando nós misturamos o fermento lá na farinha de trigo, para fazer a massa, né, fazer o bolo, quando essa mistura é feita, ninguém percebe. Quando mistura ali o fermento junto com a farinha e mistura, se você olhar a farinha, aparentemente ela vai estar igual, não vai haver mudança alguma ali na sua forma física, na sua forma aparente, melhor dizendo. Mas esse fermento, ele vai contaminando ali toda a farinha e vai causar ali um inchaço, né? Um crescimento, mas um crescimento não na quantidade, mas no seu inchaço, né? A gente vê isso na questão do pão, do bolo, né? Onde se coloca o fermento na massa, aquilo aumenta, aquilo cresce. Paulo estava dizendo, com isso, né, usando dessa simbologia aqui do fermento, falando que ele leveda, né, toda a massa, o fermento ele vai infiltrando no meio da farinha e ele alcança toda a massa. Paulo estava dizendo que essas heresias eram semelhantes ao fermento. Ela entra na igreja de forma quase que imperceptível. As heresias, elas começam na igreja de forma muito discreta. Uma igreja não cai da graça de Deus, não se desvia doutrinariamente da noite para o dia. Ela vai se desviando, o fermento vai entrando, né, contamina um, contamina o outro, e a hora que se percebe, toda a igreja está contaminada com essa doutrina. Era isso que estava acontecendo nas igrejas da Galácia. Não era uma só igreja, eram as igrejas da região da Galácia. Então esses judeus chegaram lá como sendo enviados da igreja de Jerusalém e certamente chegaram lá e começaram a participar dos cultos, das reuniões, observando como é que a igreja procedia, qual era o ensino. É bom lembrar que nessa época Paulo não estava presente na igreja, né? Estava lá, a igreja estava sendo dirigida pelos próprios irmãos que Paulo havia deixado lá como líderes, como obreiros da igreja, e esses judeus chegaram lá disseminando essas heresias, esses falsos ensinos, e a igreja estava ali sendo contaminada, pouco a pouco sendo contaminada por esses ensinos. Isso é que ele usa essa expressão, né, de um pouco de fermento, não é muito fermento, né? Eu não sei explicar aqui as proporções, mas você pega lá uma quantidade de farinha de trigo, você coloca só um pouquinho de fermento, e aquele fermento ele vai levedar, né, ele vai ali alcançar, contaminar toda aquela farinha e toda aquela massa que será produzida. Então as heresias, os falsos ensinos, eles entram da igreja da mesma forma. Entram de forma sorrateira, de forma silenciosa, sem muito estardalhaço, sem muita confusão, questionando os ensinos da igreja, aquilo que está
sendo ensinado, e a hora que pensa, a hora que vê, a igreja percebe, toda a igreja, ela já está contaminada. E Paulo, ele, no versículo 10, ele fala que algo muito sério. Ele fala assim, olha, eu confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Irmãos, isso aqui é muito sério. É muito sério, porque a obra é de Deus, a igreja do Senhor. E qualquer pessoa que cause algum tipo de perturbação na igreja, de prejuízo na obra do Senhor, ele vai ser tratado pelo próprio Senhor. Paulo está dizendo, olha, eu não vou ficar magoado com ninguém, eu não vou guardar nenhum sentimento, nenhum outro sentimento a respeito desse assunto, mas fique sabendo que aquele que está causando essa perturbação, ou aqueles, né, porque não era só um, né, mas aqui ele fala aquele, né, que vos perturba, seja ele quem for, ele sofrerá a condenação, porque Deus vai tratar. A igreja é do Senhor. É Deus quem guarda a sua igreja. Então, isso aqui é muito sério, porque aquelas pessoas, elas estavam ali, Paulo já explicou isso antes, né? Eles estavam ali mal intencionados. Eles não estavam ali por amor ao povo, eles estavam querendo ganhar o coração do povo com aqueles ensinos falsos e denegrir a imagem de Paulo como apóstolo. Eles diziam, Paulo não é apóstolo, Paulo não viu o Senhor. Para ser apóstolo é somente lá os que tiveram com o Senhor. Ele não é apóstolo, então ele não tem autoridade apostólica para dar a vocês uma doutrina. E ele não conhece disso aqui, das leis, porque ele não conviveu com Cristo. Mas eles esqueciam que Paulo era judeu. Paulo era circuncidado. Paulo, ele entendia da lei. Ele, se tivesse continuado no judaísmo, certamente ele seria um dos maiores entre os escribas, porque Paulo era versado na lei. Ele sabia do que estava falando. Mas essas pessoas, elas denegriam a imagem de Paulo sem nenhum pudor, sem nenhuma ética, simplesmente para ali conquistar ali o coração dos irmãos das igrejas da Galácia e trazer aquele tipo de perturbação. Mas Paulo está dizendo, olha, Deus vai tratar com eles. Seja ele quem for, ele vai sofrer a condenação. Nós não sabemos aqui explicar que condenação é essa, né? Se seria uma condenação para o inferno mesmo, condenação eterna, ou se seria ali disciplinados pelo Senhor. Eu sei que Jesus falou que qualquer um que servir de tropeço para o seu irmão, ou de escândalo para o seu irmão, era melhor que amarrasse uma corda ao pescoço e se lançasse ao mar, de tão sério que é a situação. Então, Paulo fala isso, olha, seja quem for que está causando, né? E Paulo sabia, na verdade, quem eram eles, mas estava dizendo em tom de alerta. Quem for, seja quem for, essa pessoa vai sofrer a condenação. E no versículo 11 ele fala, eu, porém, irmão, se ainda prego a circuncisão, porque continuo sendo perseguido. Logo está desfeito o escândalo da cruz. E ele no versículo 12 ele fala, tomara até se mutilassem aqueles que vos incitam à rebeldia. Paulo usa aqui até de um tom irônico, né? Para dizer, olha, já que eles querem circuncidar, ou querem que vocês circuncidem, tomara que eles se mutilem, né? Esses que estão incitando vocês
a rebeldia. A situação da igreja na Galácia se tornou tão séria, porque aqueles irmãos que tinham começado bem, Paulo fala, vocês estavam correndo bem, agora estavam vivendo num clima de rebeldia. E essa é também uma das consequências que viriam caso eles aceitassem aquela circuncisão. Outro fato importante que Paulo fala aqui é a respeito da própria liberdade. No versículo 13 ele vai dizer, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vejam que não sejam mutuamente destruídos. O clima naquela igreja tinha se tornado tão ruim por causa dessa confusão, dessa perturbação que foi trazida para eles, que aqueles irmãos, eles estavam usando da liberdade que tinham em Cristo para dar ocasião à carne. E estavam causando dissensão, divisão na igreja. A igreja estava, naquele momento, dividida, porque não eram todos lá que concordavam com esses ensinos falsos. Tinha aqueles que permaneciam fiéis. E essas pessoas que permaneciam fiéis, elas estavam sendo perseguidas. Elas estavam sendo rejeitadas dentro da própria igreja. E o clima de confusão, de divisão se instalou ali na igreja. Por isso que Paulo falou, olha, se vocês vos mordeis e devorais os outros, cuidado para que não sejam todos destruídos. Paulo está dizendo, se essa confusão ela continuar, ela permanecer, e vocês não voltar lá no início e aprender a ser servos uns dos outros por causa do amor, porque está escrito, né, que toda a lei se cumpre nisso, né, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eles tinham esquecido disso. E por causa dessas questões, a igreja está vivendo toda aquela perturbação, toda aquela confusão. E quando esse espírito de confusão ele se instala dentro da igreja, se Deus não tiver misericórdia e não houver um posicionamento diferente da igreja, corre-se o risco de perder toda a igreja. Por isso Paulo fala, tomem cuidado, porque se vocês continuarem mordendo e devorando uns aos outros, pode ser que todos sejam destruídos, né? A igreja seria ali destruída naquele lugar, porque essa não deve ser, não pode ser nunca o comportamento da igreja. Bem, irmãos, a gente pode tirar algumas lições disso aqui. E é isso que nos interessa mesmo, né, de verdade. Conhecemos aquilo que estava acontecendo nas igrejas, mas precisamos aplicar isso de forma prática na nossa vida. Primeiro, nós precisamos sempre saber que em Cristo nós somos livres. Cristo nos libertou de todo jugo, de toda servidão. É com essa palavra que o apóstolo Paulo começa falando. Para a liberdade foi que Cristo vos libertou. Ele fala lá, voltando no versículo 1, ele fala assim, permaneceis, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Então, qual é a primeira lição que a gente tira disso tudo? Se nós já alcançamos a liberdade em Cristo, as cadeias do pecado, da condenação eterna, já foram quebradas da nossa vida, nós temos que permanecer firmes nessa liberdade. Nós não podemos voltar lá atrás. Hoje nós não corremos nenhum risco de aparecer alguém aí dizendo, pelo menos no momento não, né? Aparecer alguém dizendo que para a gente ser salvo, a gente precisa circuncidar como judeu
fazia e guardar a lei. Mas existem outras cargas que são trazidas para a gente. A gente vê muitas vezes o evangelho sendo pregado que não traz essa ideia de liberdade em Cristo, mas de julgo, de servidão. Se você não fizer isso, se você não fizer aquilo, você não vai ser salvo. Esse não é o evangelho da graça, esse é o evangelho da lei. E nós não podemos permitir que esses ensinos nos alcance o nosso coração, alcance a nossa igreja, a nossa doutrina. Então a gente precisa, primeiramente, permanecer firme para não decair da graça de Deus, né? Nós somos alcançados pela graça e pela graça de Deus nós permanecemos nele. Esse é o caminho. Depois a gente precisa também pensar que, assim como o fermento, Paulo cita lá o fermento, né, que leveda toda a massa e vai contaminando ali a igreja, pouco a pouco, de forma sutil, a gente precisa policiar a nossa própria vida, para não permitir que qualquer ensino diferente daquilo que nós recebemos, daquilo que nós conhecemos, seja introduzido na nossa cabeça, na nossa mente, no nosso coração, e muito menos na nossa igreja. Então, isso é um papel que todo cristão precisa desempenhar. É função do cristão ele ajudar a preservar a doutrina, a sã doutrina, né? A Bíblia chama de sã doutrina, não permitir que o fermento seja jogado no meio da igreja. A gente está vivendo um tempo de muita tecnologia, de muita facilidade aos meios, né, de comunicação, e hoje é muito fácil você aí abrir aí a sua internet, né, o seu computador, e lá tem centenas, milhares, quem sabe, de pregadores que estão aí, são pregadores de internet. Não são pastores que estão lá pastoreando o rebanho, cuidando do rebanho no dia a dia. São pregadores de internet. O que eles querem é ter acesso lá no seu canal. Eles buscam isso, e alguns até vivem disso, porque em alguns casos recebem por isso, mas não tem nenhum compromisso com a ovelha. Eles não cuidam de ovelhas, eles não visitam ninguém, eles não aconselham ninguém. São pregadores de internet trazendo ensinos errados, falsos, para os cristãos. Então você, como cristão, tome cuidado com o fermento, porque o fermento, esse tipo de fermento, ele pode levedar toda a massa. E no sentido aqui que Paulo usou, né? Ele pode contaminar toda a igreja, porque o cristão, o membro, o crente, ele tem que ser fiel à sua igreja, à sua doutrina, a doutrina que é ensinada na sua igreja. Se ele tem alguma coisa que ele não compreende, né, ou que ele entende de maneira diferente, antes de sair por aí falando disso para os outros, ele tem que procurar lá o seu líder, procurar o seu pastor, e esclarecer, falar, isso aqui eu entendo dessa forma, como é que é? Porque senão, se você trouxer algum tipo de perturbação para dentro da igreja e contaminar a igreja, Paulo fala aqui que aquele que perturba, que está trazendo essa perturbação, será condenado. Então, a pessoa está sujeita a algum tipo de condenação, que nós não sabemos explicar, porque não explica qual que é, mas alguma coisa vai acontecer a ele, pelo próprio Senhor, porque Deus cuida da sua igreja. Então, tomem muito cuidado, irmãos,
com tudo que ocorre no mundo hoje, né? Toda essa facilidade, às vezes, ajuda. Nós nos beneficiamos dela. Inclusive, nesse momento, nós estamos nos beneficiando dela. Mas tem um perigo. É preciso tomar cuidado. Como é que você vai crer em alguém que está lá do outro lado do mundo, ou de outra cidade, outro país? Você não conhece, você não tem nenhum relacionamento com ele, e ele está contestando lá os ensinos que você recebe na sua igreja, do seu pastor, que se esmera para dar o melhor ensino. Então, tomem cuidado, para que a gente não use dessa liberdade que nós temos em Cristo Jesus de forma contrária à vontade de Deus. E Paulo chama aqui, né? Para não use dessa liberdade para dar ocasião à carne, porque a igreja precisa viver de fato o amor de Deus, o amor de Cristo. Então essas são as lições que nós recebemos. Somos livres, somos chamados à liberdade, mas essa liberdade, ela é uma liberdade que sai, que flui de dentro para fora. É o Espírito Santo que nos ensina a viver essa liberdade de forma correta, né? Porque a gente pode pensar que liberdade é sair por aí fazendo o que quer, falando o que quer, né? Fazendo o que quer dentro da igreja, e não é esse o caminho da liberdade. Então, esse é o nosso entendimento desse texto, é dessa forma que nós compreendemos, né? E é dessa forma que nós ensinamos. Que Deus continue abençoando sua vida, te dando graça, que você possa permanecer firme na liberdade que Cristo nos deu. Amém? Eu queria que você fechasse seus olhos e nós vamos orar ao Senhor mais uma vez, vamos agradecer a Deus, você possa continuar estudando a palavra do Senhor, preservando o ensino da palavra, tudo que você tem aprendido, né? E isso possa ser muito útil para você, para a sua vida. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai Santo, mais uma vez, nós agradecemos o Senhor pela sua palavra. Deus, muito obrigado porque até aqui o Senhor Deus tem nos ajudado, nos fortalecido, tem nos dado entendimento da palavra do Senhor. Entendemos que no Senhor nós somos livres, as cadeias foram quebradas, o jugo foi tirado, toda a servidão do pecado. Hoje nós temos total liberdade para entrar na Tua presença, para oferecer a Ti o nosso sacrifício, a nossa adoração, o nosso louvor. Nós temos liberdade para viver a vida cristã, meu Deus, dentro da orientação e dentro da direção que o Teu Espírito Santo nos dá. Eu oro para que a Tua palavra alcance o coração de cada um dos Teus filhos que a receberem, que eles sejam ministrados, instruídos, possam crescer na graça, crescer no conhecimento do Senhor e da Sua palavra. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Na próxima aula, no nosso próximo estudo, nós vamos continuar ainda dentro desse tema da liberdade, porque uma dos argumentos dos judeus eram: se tirar o jugo da lei, então o cristão estará livre para fazer o que quiser da sua vida? Paulo vai dizer que não, e por que ele não poderá usar essa liberdade para o pecado, viu? Então, isso vai ser o nosso próximo estudo, é uma sequência, né, desse estudo de hoje. Nós vamos estar estudando aí, falando do fruto do Espírito,
das obras da carne, né? Paulo vai dizer, olha, andem em espírito e jamais vocês satisfarão a vontade da carne, os desejos da carne. Então é isso que vai tratar o nosso próximo estudo. Até lá, se Deus quiser, que Deus abençoe a sua vida, abençoe cada um de nós, em nome de Jesus. Amém.